Olá, uma ótima tarde para você que está com a gente aqui na programação da TV Câmara Cubatão. Começamos hoje uma nova segunda-feira, uma nova semana, um novo mês, 3 de fevereiro de 2025. Vamos juntos? Sejam bem-vindos. Esse é seu Últimas Notícias, primeira edição. Na semana passada, aconteceu no plenário aqui da Câmara Municipal de Cubatão mais uma sessão extraordinária da Casa. Foi o repórter Lucas Sena que acompanhou e agora nos conta o resumo da sessão. Na última sexta foi realizada a 5ª sessão extraordinária. Durante a sessão, os parlamentares que participaram da eleição da União dos Vereadores da Baixada Santista, realizada sexta de manhã, falaram sobre a entrega do ofício realizado no evento, onde mostra que o Legislativo cubatense é contrário à instalação do pátio de caminhões na Ilha do Tatu. Na votação do projeto de lei 15/2025, que autoriza a desestatização das áreas públicas e próprios públicos, nos termos do artigo 18 da Lei Orgânica do Município, no atendimento ao interesse público, conforme especifica, e da outras providências, o vereador Guilherme do Salão apresentou um parecer separado, sendo contrário ao projeto de lei. Votaram contra o parecer os vereadores Batoré, Kleber do Cavaco, Edson Mota, Guilherme Amaral, Ronaldo da Comissão, Rony Martins, Tinho e Xuxa. Em seguida, após solicitação de alteração na ordem do dia, o projeto de lei 25/2025, que revoga a lei nº 4.346, de 10 de dezembro de 2024, que autoriza a desafetação e a permuta de bem imóvel pertencente ao município de Cubatão por outro bem imóvel de propriedade particular, no atendimento ao interesse público, conforme especifica e dá outras providências, Guilherme do Salão também apresentou um parecer separado, sendo contrário à propositura. Batoré, Kleber do Cavaco, Edson Mota, Guilherme Amaral, Jaque Barbosa, Ronaldo da Comissão, Rony Martins, Tinho e Xuxa votaram contrários ao parecer. Após questão de ordem do vereador Guilherme do Salão, a sessão foi paralisada para que os parlamentares se reunissem com caminhoneiros insatisfeitos com o projeto de lei. Na votação do PL 28/2025, que altera os anexos 1 e 2 da Lei nº 3.562, de 3 de dezembro de 2012 e da outras providências, o vereador Guilherme do Salão votou contra a propositura. No projeto de emenda à Lei Orgânica número 1/2025, que altera os dispositivos que menciona da Lei Orgânica Municipal e da outras providências, os vereadores Marcinho e Guilherme do Salão votaram contra o projeto. Os 7 projetos de lei pautados na ordem do dia foram aprovados em primeira e segunda discussão. Na sequência, o presidente da Casa convocou mais uma sessão extraordinária e os projetos de lei foram aprovados. O último sábado foi de eleições em Brasília para a Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Hugo Mota, deputado Republicanos, foi eleito presidente da Câmara e comandará a Casa Legislativa pelos próximos 2 anos. Em primeiro turno, o deputado federal Hugo Mota, do Republicanos, foi eleito no último sábado para o cargo de presidente da Câmara dos Deputados, com 444 votos dos 513 deputados. Aos 35 anos de idade, ele será o mais jovem a assumir a presidência da Casa, mas carrega uma experiência de 4 mandatos consecutivos como deputado federal. A votação não superou a obtida por Arthur Lira em fevereiro de 2023, quando ele foi reeleito em uma votação recorde, com 464 deputados. Os dois concorrentes na disputa, Marcel Van Hatten, do Novo, e Pastor Henrique Vieira, do PSOL, obtiveram, respectivamente, 31 e 22 votos. Ainda nessa votação, houveram 2 registros de votos em branco. Favorito na disputa, Mota precisava pelo menos da maioria absoluta de apoios para vencer em turno único, mas ele foi além e conseguiu uma fatura ampla de apoio entre os pares. Agora eleito, o mandato de Hugo Mota vai até fevereiro de 2027, quando haverá uma nova eleição para a Casa. Permanente do transitório é a compreensão de que todos passamos, mas as instituições ficam e, para além delas, mais importante, ficam as transformações históricas e sociais de cada era. Ficam a coragem e as posições. Ficam os princípios e não as conveniências. Ficam as convergências que constroem e não as divergências que paralisam e destroem a compreensão de que podemos pensar diferente, mas somos todos iguais no que é indiscutível. Somos todos brasileiros e brasileiras, e seja qual for a visão de mundo, o Brasil nos une e nunca pode nos separar, pois somos o povo brasileiro e o Brasil é o nosso único país. Além de Mota, como eu falei anteriormente, o Senado também teve eleição para a escolha do seu novo presidente. Davi Alcolumbre foi eleito. O senador, ele era tido como favorito, isso desde o ano passado.
O senador Davi Alcolumbre, do União Brasil, foi eleito no último sábado presidente do Senado para os próximos 2 anos. Sua posse se deu com 73 dos 81 votos necessários. A reunião preparatória ocorreu pouco antes das 10 horas da manhã na capital federal. Os candidatos Marcos Duval, do Podemos, e a senadora Soraya Tronic, também do Podemos, retiraram suas candidaturas. Concorreram ao cargo, junto com Davi Alcolumbre, os senadores Marcos Pontes, do PL, e Eduardo Girão, do Novo. Também é o chefe do Poder Legislativo. É ele quem preside o Congresso Nacional. Entre as funções estão empossar o presidente da República. Também é ele quem recebe os pedidos de impeachment do 321. O presidente do Senado Federal também é o chefe do Poder Legislativo. É ele quem preside o Congresso Nacional. Entre as funções estão empossar o presidente da República. Também é ele quem recebe os pedidos de impeachment dos ministros do STF, além de outras atribuições. Cabe ainda ao presidente do Senado definir a pauta das sessões da própria Casa e do Congresso. A eleição foi secreta e realizada em cédulas de papel. Exige a maioria absoluta dos votos dos senadores. Se nenhum candidato alcançar o número, é realizado um segundo turno com os 2 mais votados. Minhas primeiras palavras não poderiam ser outras. Muito obrigado. A cada senador, a cada senadora, pela confiança novamente em mim depositada. Quero ser um catalisador do desejo deste plenário e ajudar a construir os consensos que forem necessários para melhorar a vida da população brasileira. Porque esse deve ser, sim, o destino final de nossas ações. Fazer com que leis, o Estado, o governo, ajudem o cidadão. Olha, a partir de hoje, qualquer tipo de boleto poderá ser pago por meio do Pix. A possibilidade já era oferecida por algumas instituições financeiras, mas agora entra em vigor a decisão do Banco Central, que vai estabelecer regras comuns, isso para todos os bancos. Então, não terá diferenciação e fica a par aí para você pagar o seu boleto através do Pix. Olha, hoje é a primeira segunda-feira de fevereiro e para os estudantes é também o primeiro dia de aulas após aquelas famosas férias de final de ano, né, que pega ali dezembro e janeiro. O período letivo 2025 começa bem diferente para esses estudantes. Pela primeira vez, diante de uma lei, é proibido levar os aparelhos celulares e eletrônicos para as escolas. Após muita expectativa, o Ministério da Educação lançou 2 guias que tratam do uso consciente dos celulares nas escolas. Um é voltado para as unidades de ensino de todo o país e o outro, as redes de educação. As publicações realizadas pela pasta incentivam as conversas com as equipes profissionais de educação e a definição de estratégia para colocar o celular e os tablets como parte do processo de aprendizagem. Além disso, os informativos dão orientações práticas sobre os desafios, as oportunidades e as estratégias para o uso consciente dos aparelhos no ambiente escolar. As publicações do MEC chegam após a sanção da lei que proíbe o uso dos aparelhos portáteis pessoais, como celulares ou tablets, isso em aulas, recreios ou intervalo das escolas públicas e privadas do nosso país. Já para o uso pedagógico, a nova proibição não proíbe o uso dos aparelhos. Os novos materiais que foram postados pelo Ministério da Educação está disponível através da plataforma mecred.mec.gov.br. Lá, o documento apresenta estudos que apontam que a simples presença do celular próximo ao estudante pode impactar de maneira negativa a aprendizagem, o desenvolvimento das crianças e adolescentes. Além disso, causar transtornos mentais e dependências. Os números que o companheiro Camilo mostrou aí, as várias pesquisas, demonstram o acerto que vocês tiveram de aprovar essa lei. Porque nós sabemos, vários países já aprovaram e já proibiram: a França, a Espanha, a Finlândia, a Coreia do Sul, a África do Sul. Vários países já aprovaram e outros estão discutindo isso, porque no fundo, o ser humano, ele nasceu para viver em comunidade. O ser humano nasceu para viver olhando um para a cara do outro, para brincar, sabe? Porque nós somos feitos de uma reação química
que tem que ter olhar nisso, tem que ter abraço, tem que ter, sabe, pegar na mão, tem que ter brincadeira. E a gente começa então esse primeiro dia útil, né, de fevereiro com imagens do Pio do Casqueiro, acompanhando a movimentação aqui na cidade de Cubatão. Chove muito aqui na nossa região, né, desde os últimos dias. Agora está dando uma trégua aí, mas tem previsão de chuva para a tarde de hoje. Então, daqui a pouco, pelas próximas horas, tem previsão de chuva. E, aliás, tá? Tem também um novo alerta. A Defesa Civil do Estado de São Paulo, junto ao IMET, eles renovaram um alerta de chuva para a nossa região até a próxima quarta-feira, tá? Isso tá também no próprio Instagram da Defesa Civil do Estado de São Paulo. Eles falam que haverá chuvas intensas de acúmulo moderado a alto em todo o estado de São Paulo e a nossa região da Baixada Santista está inclusa neste alerta. Faz nesse momento aqui em Cubatão 29 graus, então por isso tem essa chance de chuva a qualquer momento, né? Ontem foi um domingo muito chuvoso também em diversos pontos aqui da nossa região e o Instituto Nacional de Meteorologia colocou cerca de 1.800 municípios do nosso país em situação de perigo por conta dessas fortes chuvas. E é com este alerta que nós vamos agora para a nossa previsão do tempo com a repórter Cris Castanheira. A terça-feira amanhece nublada com previsão de chuva ainda pela manhã. À tarde e à noite também há probabilidade de chuva. As temperaturas oscilam entre 23 e 29 graus. Os ventos são moderados durante todo o dia e a umidade relativa do ar tem variação entre 74% e 97%. Olha, a ANEEL anunciou que a bandeira tarifária será verde agora em fevereiro. A decisão se deve ao grande volume de chuva, né, que nós acabamos de falar, e as condições dos reservatórios no Sistema Interligado Nacional, que abrange todas as unidades. Apesar da manutenção da bandeira verde, a ANEEL, aliás, eles alertam sobre a importância de que a gente evite o desperdício de energia, assim como também de água, né, gente? Para que nós possamos ficar nessa bandeira verde e, claro, para que não venhamos ter aí prejuízos em relação à falta de água, também ao aumento, ao acúmulo de chuvas aí aqui no nosso país, na nossa região. E agora vamos de esporte, nas últimas notícias. Entrando em campo comigo mais uma vez na sua hora do almoço, o Lucas Sena vai falar de esporte junto com a gente. Boa tarde para você, Seninha. Boa tarde, Jefferson. Tudo bem? Respirou fundo? O Santos deu prejuízo para você no final de semana? Fiquei sabendo que não, acompanha na minha rede social. Deu vitória esse final de semana, né? Posso dizer um alívio para os santistas nesse início do ano e agora no início do segundo mês do ano conseguimos virar a chavinha? Virou a chavinha, virou o ano, janeiro e já virou a mentalidade santista. Boa tarde, Jefferson, mais uma vez para o amigo de casa. O efeito Neymar, né? Vamos falar assim. Santos Será mesmo que é efeito Neymar? Olha, eu vou falar o porquê é o efeito Neymar. A gente veio aqui falando sobre a questão se o Caixinha teria moral, maturidade e força, né? Para manter o elenco, ainda mais porque estava com 3 derrotas seguidas. Neymar foi apresentado sexta e no sábado simplesmente todos os jogadores se entregaram taticamente, se entregaram fisicamente. Jogadores que foram muito criticados pela torcida, vou dar um exemplo, o Kevson, por exemplo, lateral esquerdo, que quando entrou falhou nos momentos ali de algumas partidas, simplesmente tirou um gol do São Paulo em cima da linha. Então, ou seja, parece que o Neymar chegou e os jogadores quiseram comer muita grama. A disposição tática e a força de vontade da equipe santista foi muito diferente do que tinha visto, né, nas últimas 4 rodadas. Na primeira rodada, que foi o jogo de estreia, o Santos teve uma postura diferente, né, no primeiro tempo. No segundo cansou, que é natural, né? Primeiro jogo, enfim. Mas nos outros jogos parecia que a equipe estava muito sempre cansada. A gente até debateu a questão de uma possível rixa, né? Os jogadores querendo já entregar a cabeça do Caixinha ao presidente. Mas contra o São Paulo, no clássico também, a gente tem que colocar esse peso. O Santos foi totalmente diferente nos 2 tempos e totalmente diferente daquilo que o torcedor santista acompanhou nas rodadas, nas 5 primeiras rodadas. Mas será que isso não pode ser só agora para impressionar o Neymar? Fogo de palha, né? Depois passa a ser feito? Olha, o torcedor espera que não. Pode ser que sim. A gente tem que ver se vai ser isso também, não no jogo de quarta-feira, né? No jogo no final de semana, porque a expectativa é que o Neymar jogue, né, quarta-feira, contra o Botafogo de São Paulo. Tanto é que já até treinou de manhã, chegou de helicóptero. Padrão um pouco diferente, né? Porque a gente está acostumado. Vamos ver se com o Neymar em campo vai ser a mesma postura, se vai ser até
mais diferente. Só que a gente tem que ver o outro jogo, porque é muito fácil, com o Neymar aqui, com o Neymar em campo, ver se vai manter a postura, se vai ter diferença. O torcedor santista espera que não, né? Espera que o time de sábado seja o time que continue o resto do campeonato, que sabe até o final do ano. Que assim seja, né? Tem algum panorama do Paulistão aí dos outros times? Olha, a gente tem sim o Corinthians, né? Em casa recebeu o Noroeste, ganhou por 2-1, abriu 2-0, né? Com Coronado e Thales Magno, acabou sofrendo o gol no finalzinho ali, já não tinha como mudar o cenário. O Palmeiras fez 4-1 fora de casa, né? Richard Rios, Maurício, o Estevão, né? O que todos nós que acompanhamos o futebol contamos, que é o menino de ouro, né? Da seleção futuro, fez 2 gols. E a gente tem que falar do São Paulo, né, que perdeu o clássico, abriu o placar, mas tomou a virada santista. O técnico Zubeldia não gostou muito da postura, não gostou muito de como o time se comportou taticamente dentro de campo. Tanto é que ele falou que ao longo dessa semana vai mudar a postura, porque tem um quarteto ali mágico, né, Caleri, Luciano, Oscar e o Lucas, que não surtiu efeito no jogo onde ele era totalmente favorito. O Santos era o patinho feio da história, foi lá e fez bonito. Vou falar também da 2, que nós temos 2 times aqui na região, né? O Jabaquara, que está na 4, a Portuguesa na 2. A Portuguesa aqui demitiu seu treinador e está com a corda no pescoço. Perdeu fora de casa por 2-0 para o Linense. Está ali capengando para entrar na zona do rebaixamento. E o Jabaquara, o Leão da Caneleira, ganhou de virada do líder da 4 e dá uma respirada, aquela tranquilizada. Esse é o panorama do futebol paulista e aqui também da região, Jefinho. A Portuguesa está pegando o Erasmo do Santos, né? Que ficam perto na mesma região. Fica pertinho, acho. O Santos está passando a fase ruim para a Portuguesa. Lucas, muito obrigado. Imagina, Lucas Jefinho. Neymar Júnior, muito obrigado pelas suas isso? informações. Ótima tarde para você. Que o efeito Neymar também habita em você, viu, meu amigo? Não vai habitar não, senão daqui a pouco eu vou ter que vir de moicano, aí não vai ajudar, né? Não vai ter cabelo para isso. Vai ter aqui, ó, já está até marcada a entrada aqui, Boa ó. tarde, viu? Boa tarde, já. Nós ficamos por aqui e voltaremos logo mais a partir das 6h15 na nossa segunda edição. Uma boa tarde para você. Tchau.